Nesse momento eu estarei orando pela vida da diaconisa, que você possa fechar os seus olhos, apresentar a vida dela, para que a palavra ministrada essa noite possa encontrar morada em nosso coração. Amém? Senhor Jesus, eu te apresento a vida aqui da tua serva, Senhor Jesus, a vida da diaconisa Janeide, Pai. Que a palavra aqui essa noite, Senhor Jesus, possa encontrar morada em cada um de nós. Que possa trazer mudança, Senhor Jesus. Que ela encontre habitação, Senhor Jesus, naquele coração que está triste, distante da tua presença, Pai. Usa a vida da tua serva aqui neste lugar, Senhor Jesus. Te apresento a vida dela, meu Pai. Que a palavra aqui, Senhor Jesus, possa fazer transformação, Senhor Deus. Que não venha apenas dos lábios, Senhor Deus, mas que tenha saído do teu coração para a vida de cada um, Senhor Jesus. Ah, meu Pai, que cada coração aqui contrito, quebrantado, Senhor Jesus. Ah, usa cada palavra, cada louvor aqui nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Te apresento a vida dela, Pai. Que o Senhor possa usá-la segundo a tua vontade aqui neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu primeiramente agradeço ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Agradeço ao pastor Paulo pelo convite e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17, nós estaremos lendo o versículo 15 e o 16. Bem? Nos fala a palavra do Senhor. E disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei também um filho dela, e a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis, povos virão dela. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no mês das mulheres, né? E estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, né? Tirando lições que com certeza são lições de crescimento para nós mulheres, mas também para os homens, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, né? Para o nosso crescimento. Então, Deus usou grandes homens e grandes mulheres, e eles nos trazem lições de vida, né, lições para que nós possamos colocar em prática na nossa vida hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre Sara, né, que no começo era Sarai, né? E eu vou trazer um breve relato, né, da vida dela. E a história diz que Sarai, ela começou sua vida também num mundo, né, numa sociedade totalmente pagã, né? A gente está estudando na lição bíblica, né, sobre Abraão e tal. E Sarai não era diferente, né? Ela vivia em Ur dos Caldeus, né, numa terra pagã, uma terra que adorava outros deuses, mas que a Bíblia não relata, mas Deus olhou para Sarai, né? Olhou para Abraão e tinha um propósito na vida deles. Sarai, ela era meia-irmã de Abraão e depois ela se tornou sua esposa, né? E quando Deus chama Abraão, quando Deus faz o chamado a Abraão, automaticamente esse chamado se estende a Sara, né? A Sarai na época. E ela obedece.
E eu fico pensando, irmãos, nesta parte da vida de Sara, porque nós mulheres, né, nós somos muito apegadas, né? O homem é mais desapegado, mas nós somos muito apegados à nossa casa, às nossas coisas, né? A gente é apegado. E o que Deus falou para Abraão é que ele deveria sair da sua terra, né, do meio do seu povo, da sua parentela, e ir para um lugar que ele não conhecia, né, que Deus iria mostrar para ele. E Sarai atende também a esse chamado, né? Ela obedece também a esse chamado. A história diz que ela era uma mulher estéril, né, não podia ter filho, e essa situação dela, esse problema que ela tinha, né, não era apenas uma questão de angústia ou de frustração pessoal, né, somente dela, mas também era uma vergonha cultural, porque na época a mulher que não tivesse filho, né, a mulher que não pudesse gerar filhos, era uma vergonha para a sociedade, né? Ela era tida como uma mulher que tinha o seu ventre seco. Ela era considerada castigada por Deus, né? Sofreu o castigo de Deus e por isso ela não podia gerar filhos. E lá no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 2 até o versículo 4, mais ou menos, Deus ele está conversando com Abraão e Abraão ele revela para Deus, né? Ele se abre com Deus, ele conta para Deus a sua preocupação por não ter um herdeiro, né? E ele diz assim: Senhor, que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, ou seja, o herdeiro da minha casa, é Eliezer, né? o Damasceno. Então, Abraão, ele se abre com Deus e ele diz assim, porque no versículo 1 e 2, Deus está fazendo a promessa para ele de que ele teria uma grande descendência. E aí ele diz assim, mas Deus, como que vai ser isso? Né? Como que vai acontecer isso se eu não tenho um herdeiro, se eu não tenho filhos? Né? E a única pessoa que vai herdar tudo que eu tenho é Eliezer, né? Ou Eliezer, que era o seu mordomo, que era um jovem que, digamos assim, era filho adotivo, né, de Abraão, cresceu ali na casa de Abraão. E após esse episódio aqui, a história diz que 10 anos se passam e nada de um filho chegar, né? Nada de Abraão ver o seu filho, né? E Sara, irmãos, muitas vezes a gente olha para Sara e diz assim, não, Sara quis dar uma ajudinha para Deus, né? Mas na verdade não foi isso. Sara, ela só estava seguindo um protocolo da cultura da época. E aí Sara pega e conversa com Abraão e Abraão se deita com Agar e vem Ismael, né? E ele tem o filho, né? Da serva de Sara, né? Que culturalmente era previsto, era aceitável, né? Era o protocolo da época. Se a mulher não tinha filho, ela podia pegar a sua serva e o seu esposo deitasse com ela, e o filho que aquela serva tivesse era como se fosse dela, né? Mas a gente vê que no decorrer dos acontecimentos não foi exatamente isso que aconteceu, né? Agar engravidou, teve o seu filho e houveram ali alguns conflitos, né, entre elas. E após 13 anos do nascimento de Ismael, Deus ele reafirma a promessa dele com Abraão. E é importante lembrar, irmãos, que aqui no capítulo 15, quando Deus diz que Abraão teria um herdeiro, ele não disse para Abraão que seria de Sara. Ele disse que Abraão teria um herdeiro, né? Que Abraão teria, que nações surgiriam dele. Mas ele não especificou que o filho seria de Sara. Aí, 13 anos depois que Ismael nasce, o Senhor conversa novamente com Abraão e reafirma a promessa, né? E diz para Abraão
que ele seria pai e que o filho seria de Sara, né? Nesse momento aqui, Deus ele faz uma aliança com Abraão, né? É instituída a circuncisão. Deus diz para Abraão que ele deveria circuncidar todos os homens, né? Inclusive os bebês a partir do 8º dia de nascido. E é nesse episódio também aqui que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, né? E quando a gente olha assim para o significado dos nomes, né? Então Sarai significava princesa, né? E quando ele muda para Sara, que quer dizer mãe de nações, e Abraão, pai de nações, né? E aí, aos 100 anos, Abraão e Sara aos 90 anos, Sara engravida, né? Numa perspectiva totalmente improvável, né? Mas Sara, ela concebe e fica grávida de seu filho, né? Sara, ela creu na promessa de Deus e ela pôde desfrutar, né, do cumprimento dessa promessa na vida dela. E era completamente improvável, porque Sara, além dela ser estéril, ela já estava com 90 anos, ela não ovulava mais, né? Ela era uma senhora, mas Deus tem os seus propósitos e, como já foi falado aqui, Ele cumpre, né, os seus propósitos. Então, para Deus não existe impossível, não existe improvável. Deus ele trabalha com que Ele pretende fazer. Se Ele pretende, Ele faz, né? Ele opera, né? E assim como Deus fez, irmãos, com Sara, Ele também faz com a nossa vida, né? Ele muda a nossa vida, Ele muda as situações, né? Ele muitas vezes trabalha na nossa vida em coisas que nós achamos completamente improváveis. Mas Deus muda, né? Deus transforma, Deus Ele opera na nossa vida. E Sara, talvez ela precisasse realmente dessa mudança de nome, dessa mudança de lugar, né? De cidade, de onde ela morava, né? E primeiro Deus muda a residência de Sara, né? Talvez se Sara permanecesse ali em Ur, um lugar pagão, talvez isso seria um empecilho para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dela. Não por Deus não poder agir ali, mas por Sara. Porque muitas vezes quando Deus não opera algo, a culpa não é dele, é nossa, né? O erro está em nós. Então, Deus ele tira Sara daquele lugar, né? Para cumprir o propósito dele. E Deus ele também muda o seu nome. Porque hoje a gente diz assim, muitas vezes as mães, né? As mães novas, né, que engravidam, normalmente a gente procura um nome que tenha um bom significado, né? Que tenha um significado bonito, às vezes um nome bíblico, né? Não que o nome em si, lá em Santa Maria, na igreja, nós temos a irmã Maria das Dores, né? E aí nós mudamos, o nome dela é Maria das Dores de Lima. E a gente sempre chama ela de Maria de Lima, né? Aí a gente brinca com ela. Não, a senhora não é Maria das Dores, é Maria de Lima, né? Só que o nome, ele não interfere na vida da pessoa, né? O que interfere na vida das pessoas são as atitudes que a gente toma e a permissão que nós damos para que Deus haja na vida da gente, né? Mas aqui, o que adiantava, né, para Sarai ter um nome que significava princesa, se ela não poderia ter filhos, né? O que adiantava para ela ser bela, ser uma jovem linda para aquele local lá, se ela era completamente discriminada por não poder gerar um filho? Então, o nome dela para ela não era algo positivo, né? E Deus muda o nome dela. Depois nós podemos ver o chamado de Deus para ela,
né? Deus, ele, como eu falei antes, Deus ele chama Abraão e consequentemente Sara para uma terra, irmãos, desconhecida. Para uma terra desconhecida. Quando você vai mudar de lugar, você não vai lá, você não vai procurar uma casa, aí você procura, você olha a vizinhança, né? Você olha se é um local tranquilo. Você olha se às vezes a gente olha até se a casa é nascente ou poente, né? Para que o sol não bata de frente. A gente olha para ver se quando chove não alaga, né? A gente dá uma olhada na vizinhança para ver se é uma vizinhança tranquila, né? Você não vai alugar uma casa de um lado de um bar, porque você sabe que você vai ser perturbado, né? Então assim, mas Sara e Abraão, eles estavam saindo de um local onde eles estavam estabelecidos no meio da sua família, né? Um lugar, numa zona de conforto, né? Quem é, por exemplo, Edne, que está longe da família, da mãe, que de vez em quando está aqui, nós que assim que saímos de perto da nossa família, a gente sai da nossa zona de conforto, porque lá a gente tem uma rede de apoio, né? É claro que os irmãos, quando a gente muda para um lugar, a gente ganha irmãos, pais, mães, amigos, né? E que se tornam uma rede de apoio, mas não de sangue. E Sara aqui, ela sai da sua terra também, ela sai do meio da sua família também, né? A gente sempre fala de Abraão, que saiu do meio da família dele e tal, mas Sara sai do meio da sua terra, né? Da sua família, da sua rede de apoio ali, para um local que ela não conhecia, que era desconhecido para ela. Então Sara foi uma mulher guerreira, né? Ela é uma mulher corajosa, né? Que sai com seu marido e vai confiando na provisão de Deus, confiando no cuidado de Deus, confiando de que Deus estaria auxiliando eles, né? Deus, irmãos, ele tinha um plano não somente para Abraão, mas ele tinha um plano para Sara também, né? Sara, ela fazia parte do plano de Deus. Ela fazia parte dos propósitos de Deus. E mesmo sem saber quais eram esses propósitos, ela foi obediente. Ela foi. Né? Muitas vezes Deus ele nos chama para algo que para nós parece impossível, né? Para nós a gente olha e talvez a gente não veja solução, não veja lógica, né? Mas Deus, ele muitas vezes nos chama para algo improvável. Só que nós precisamos confiar em Deus, né? Porque quando ele chama, ele respalda, ou seja, ele garante, né? Ele garante, ele é aquele que garante. Então, quando ele te chamar para algo, atenda, obedeça, né? Mesmo que você se ache, eu não tenho capacidade. A gente usa muito na igreja, assim, quando alguém nos convida para algo, aí a gente diz assim, mas é muita responsabilidade. Mas Deus não chama irresponsáveis, Ele chama responsáveis, né? Ele chama pessoas que Ele sabe que vai cumprir o propósito dEle, né? Que vai se permitir ser usado por Ele, ser usada por Ele, né? Então, quando Deus chama, Ele respalda, né? Ele garante, Ele provê, né? Ele se responsabiliza. E em terceiro lugar, nós vemos a transformação de Deus. A transformação divina, não só na vida de Sara, mas também na vida de Abraão. Deus transformou Sara de uma mulher estéril a uma mãe de nações, né? O pastor Wilton, ele sempre diz assim que ele tem uma visão assim de quando ele chegar no céu, Deus vai chamar Abraão, vai dizer assim, Abraão, olha essa multidão aí, Abraão, todos herdeiros teus, né? Todos são os teus filhos. Então, Deus, ele mudou a história de Sara, né? Ele mudou completamente a história de Sara. Ela aprendeu a confiar em Deus e a esperar pacientemente nas suas promessas.
Do chamado de Abraão até Isaac nascer, se passaram 25 anos. 25 anos. É muito tempo, né? Mas ela permaneceu firme ali, confiando nas promessas de Deus. Deus, irmãos, Ele quer e Ele pode transformar a nossa vida. Ele quer e Ele pode transformar a nossa vida. E como eu disse antes, quando algo não acontece, a culpa não é de Deus, né? Não é falta de poder dele, a culpa está em nós. Muitas vezes nós não permitimos que Deus faça na nossa vida, que Deus realiza na nossa vida. E aí eu queria deixar uma pergunta para nós. Pode alguém acelerar ou retardar o processo ou os processos pelos quais estão reservados para ela, para mim, para você? Será que eu ou você, nós temos o poder de retardar ou de acelerar algo que Deus tem para nós? Tem um texto na Bíblia que diz assim, que nós não devemos andar ansiosos, né? Porque a nossa ansiedade não vai nos levar a nada. E eu amo esses textos, tanto esse, né, de Mateus, quanto lá de Pedro, que diz assim que Deus, Ele cuida de nós. A gente não precisa ficar ansioso por nada, né? Por algo que vai acontecer. E eu sempre digo isso, eu sou ansiosa, eu sou um pouco ansiosa. Mas eu sempre oro a Deus, Senhor, me ensina e me ajuda a descansar em Ti. A descansar em Ti. Porque nada do que eu faça e nada do que você faça pode acelerar ou retardar algo que Deus vai cumprir na tua vida, né? Então, se Deus vai cumprir, se Deus quer cumprir algo, você não tem nada que você faça e que eu faça que possa acelerar para que seja cumprido mais rápido. E também não tem algo que eu possa ou você fazer que possa retardar a vontade de Deus de ser cumprida na minha vida ou na tua vida, né? Então, nada que nós façamos pode acelerar ou retardar a vontade de Deus de ser cumprida na nossa vida. Então, o que cabe a nós? Descansar, né? Repousar no nosso Deus, né? Descansar em Deus. Descansar em Deus. Eu ouvi uma história um dia desse atrás, em uma pregação, e a pessoa que falou, ela disse assim, que não sabe se realmente isso foi um fato real. Mas ela contou uma história de que Barack Obama e a sua esposa, eles foram em uma padaria, né, comer em uma padaria, lanchar. E quando eles chegaram lá, o dono da padaria tinha sido um ex-namorado da Michelle Obama, né? E aí o Barack Obama, ele comenta o seguinte: já pensou se você tivesse casado com ele? Hoje você seria dona desse estabelecimento aqui, dessa grande padaria. E aí ela responde para ele: se eu tivesse casado com ele, ele teria sido o presidente dos Estados Unidos. Gente, isso é muito forte, né? É perfeito isso aqui. Então, tem um ditado que as pessoas falam muito, né? Que elas dizem atrás, né? Mas eu digo do lado. Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Sempre tem uma grande mulher. E talvez, se Abraão não tivesse Sara do seu lado, ele não teria alcançado as bênçãos que ele alcançou de Deus, né? Ele não teria alcançado as bênçãos que ele alcançou de Deus. E aí, irmãos, baseado nessa história aqui, e voltando ao texto que foi lido lá no começo de Provérbios 31, que fala do quê? Da mulher virtuosa. Da mulher virtuosa. Aí eu li algo sobre a mulher virtuosa. E essa palavra virtuosa, ela, no hebraico, ela é caiu. E no português não existe uma palavra para traduzi-la isoladamente. Não existe no português. E esse termo, caiu,
ele significa habilidades militares e talentos extraordinários em guerras. Já pensou? Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que tem habilidades militares e talentos extraordinários. Então, essa mulher, ela é forte, né? Ela é poderosa e caiu. Ele pode ser traduzido para excelente, abastecida, moralmente justa, cheia de integridade e força, poderosa como um exército. E quando a gente olha para a mulher, a gente diz que a mulher é o sexo frágil, né? Mas na verdade não é. Não é. E essa mulher virtuosa aqui, ela tem todas essas qualidades. E aí, o texto lá, ele diz assim que essa palavra virtuosa, ou caiu, ela também é encontrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, no versículo 21. Quando Deus orienta Moisés através do seu sogro Jetro, Deus orienta Moisés a escolher dentre o povo homens caiu, ou seja, homens virtuosos, homens capazes, tementes a Deus, verdadeiros e não avarentos. Quando Deus orienta Moisés para escolher homens para dividir a liderança do povo, ele não fala, né, que de homens musculosos. Afinal de contas, eles iriam enfrentar guerras, né? Mas ele não fala de homens musculosos, homens que manejassem bem a espada, mas ele fala de homens sábios que tivessem o conselho de Deus para orientar o povo que iria caminhar no deserto ali. Então nós podemos dizer que Sara, ela foi uma mulher virtuosa. Ela foi uma mulher virtuosa. E quando a gente vê, irmãos, porque o percurso, ou talvez alguns lugares que o povo que saiu do Egito caminhou, foi um percurso que Sara e Abraão também passou. Né? Sara e Abraão também passou. Então nós podemos dizer que Sara foi uma mulher virtuosa, que pôde auxiliar Abraão em toda a jornada para desfrutar das bênçãos de Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprida na vida deles. E a minha oração e o meu desejo nessa noite, né, que nós possamos ser mulheres virtuosas, né? Que a gente possa ser realmente mulher virtuosa, mulher de coragem, mulheres verdadeiras, né? Mulheres que tenham habilidades para manejar a palavra de Deus. Afinal, essa é a espada que nós manejamos hoje, né? Mas que nós possamos assim realmente ser guiadas, orientadas pelo nosso Deus. Que Deus ele possa usar a nossa vida, usar a tua vida, para que vidas se cheguem a Ele. Que Ele possa te usar e que você possa ser uma mulher virtuosa no teu casamento, no namoro, no noivado. Que você possa ser uma mulher virtuosa lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na tua vizinhança. Que você possa ser uma mulher virtuosa lá na tua casa, no meio da tua família. Que talvez seja o lugar mais difícil da gente assim viver realmente o Evangelho. Mas que Deus possa te fazer uma mulher virtuosa em todos os lugares que você for. Que você possa ser uma mulher virtuosa na igreja, na casa dele. Que você possa se permitir ser usada por ele. Permita que Deus use os teus talentos, use a sua voz, né? Use os seus pensamentos, os seus dons. Usa o teu conhecimento para benefício da obra dele. Que ele possa te usar e que você possa se despojar de tudo, né? Se despojar lá da sua família, se despojar do que você possui, que você possa depositar a tua vida nas mãos do Senhor e que ele possa ser o Senhor da tua vida em todos os momentos.